Começamos agora a segunda entrevista da série sobre ginecologia com a ginecologista a doutora Flávia Fairbanks. O assunto hoje é sexualidade. Doutora Flávia, quais são os principais problemas relacionados à sexualidade? Então, a gente primeiro tem que dividir se é no grupo das mulheres ou no grupo dos homens, porque todos podem ter problemas. Mas no foco feminino, basicamente, o que a gente tem de grandes queixas? A diminuição da libido ou da vontade de ter relação sexual, isso já tem até um nome científico, que é o transtorno do desejo sexual hipoativo, as mulheres que não têm vontade nenhuma de ter relação. Aí tem aquelas que têm a vontade, mas não conseguem ter a lubrificação, ou não conseguem ter o orgasmo, ou aquelas pacientes que têm muita dor, que é aquele caracterizado como vaginismo, que não conseguem nem pensar em ter relação, porque o canal vaginal se contrai de tal maneira que não tem possibilidade de ter penetração. Então essas seriam as 4 principais causas de transtornos sexuais relacionados mais à fisiologia. Lógico, transtornos sexuais envolvem uma coisa muito ampla, que é aqueles transtornos de identidade sexual, a paciente que não sabe a sua preferência sexual, mas aí seriam outros assuntos, né? Na parte mais relacionadas com a ginecologia seriam esses que a gente colocou. Então, na verdade, um tratamento para esse tipo de problema é multidisciplinar, principalmente a terapeuta, principalmente uma psicóloga ou um psiquiatra tem de acompanhar também, não? Sim, porque é muito... Primeiro a gente tem que lembrar que o paciente é um todo, né? Então a paciente vai trazer uma queixa, mas essa queixa vai estar refletindo um aspecto orgânico, ou seja, alguma coisa física, mas ela também pode estar transparecendo alguma coisa emocional, algum trauma e tudo mais. A sexualidade é uma disciplina super interessante de estudar, porque a gente começa a esmiuçar detalhes lá da infância, desde a criação, como é que a paciente foi educada, quais os princípios, quais os valores, e tudo isso vem muito forte na hora dela ter relação. Então, o paciente que foi educada num ambiente muito rígido, normalmente não vai ter uma sexualidade tão livre quanto uma paciente que foi educada num ambiente mais tranquilo, mais natural. Isso colocado, a gente tem que ver o seguinte, até que ponto a queixa que a paciente traz é física, ou até que ponto ela é psicológica, ou se ela não é mista, que é a maioria dos casos. Então, por ser mista na maioria dos casos, a enorme maioria das vezes, o ginecologista especializado em sexualidade atua, mas ele precisa do apoio de um psicólogo ou um psiquiatra. Quais os principais tratamentos para os principais problemas relacionados? Primeira coisa, a gente tem que fazer o diagnóstico, sem que a gente não consegue tratar. Então, esse diagnóstico ele vai basear nas dosagens hormonais, porque a falta de hormônio masculino pode ser uma queixa importante, pode trazer esse tipo de problema. Ele pode também, a gente pode achar alguma outra alteração, então um corrimento, alguma ferida, algum mioma, alguma coisa que esteja realmente deixando a região pélvica mais sensível, mas afastado tudo isso, a gente vai em busca dos antecedentes sexuais. E aí, normalmente, a gente encontra a parte de algum diagnóstico psicológico e a gente vai fazer o tratamento que é a psicoterapia. Então, tem que ser toda a parte ginecológica associada com a psicoterapia. E o parceiro participa desse tipo de tratamento? Depende. Depende de qual é a queixa da paciente. Por Quando exemplo, a queixa envolve muito um casal, então a paciente fala, olha, eu estou com um problema específico relacionado com este parceiro. E como que a gente percebe isso? Ela fala, eu tenho interesse por outros parceiros, a minha sexualidade está normal, se eu vejo uma cena erótica eu me estimulo, tudo isso, mas com o meu marido e tudo mais a coisa não está funcionando, normalmente a gente precisa adequar e agrupar o casal. Mas se é uma coisa que ela traz só dela, não, olha, com esse parceiro tá ruim, mas com o anterior também era ruim, com o outro pior ainda, quer dizer, provavelmente é um problema dela. Aí a gente não envolve muito a parceria para não expor muito o paciente. Exato. Isso acaba tendo, com certeza, consequências no relacionamento. Muito sérias. Existem muitos casamentos, muitos relacionamentos que acabam terminando justamente por isso. Porque um dos parceiros chega em um determinado momento e fala que ele não quer mais ter atividade sexual. Então isso é super complicado. E às vezes é justamente isso que motiva a procura. Porque o outro fala, olha, ou você vai se tratar ou o relacionamento vai acabar. Então isso é bastante frequente também. Então, na verdade, às vezes é uma conjunção também dos dois. Às vezes o homem também pode ter esse problema. Sim, também. Doutora Flávia Fairbanks, em determinado momento a paciente ou o casal pode achar que está tudo ok, já resolveu. Pode-se interromper o tratamento? O que se deve fazer? Então, lógico que a partir do momento em que a gente resolveu o problema, a gente vai dar um tempo para ver se as coisas se ajustam. Mas é muito frequente que depois de um certo tempo, principalmente se a gente tivesse identificado que o principal problema era a rotina ou alguma coisa que não estava muito encaixada, que os sintomas passem a voltar. Então, o ideal é que a paciente faça como se fosse um tratamento de manutenção. Pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses,
faça uma reflexão, pare, vá ao profissional que deu o critério mais ou menos de cura e fale, olha, está assim, assado. Isso mais ou menos por um prazo de 1 a 2 anos. Se realmente tudo tiver sido solucionado, que é o que a gente espera, aí a paciente está de uma alta definitiva. Mas o que não pode acontecer é a gente fazer aquele tratamento concentrado de 10, 12, 15 sessões, na hora que tudo se resolveu, aí a paciente não volta mais. A chance de recaída é muito grande. E a recaída pode ser pior. Pode, porque aí normalmente ela já não vai mais nem ter a crença no primeiro tratamento. Exato. Você não vai começar do ponto inicial de novo. Então ela fala, puxa vida, eu fiz tudo aquilo, não deu certo, e agora o que eu vou fazer? Ela vai ficar cética e até o psicológico pode influenciar mais na negatividade do resultado, não é isso? Agora nós falamos da questão quando o problema está instalado. Existe alguma forma de fazer isso de forma preventiva? Ou seja, mesmo quando está tudo bem, está maravilhoso, o que fazer para não cair? Essa pergunta é ótima, porque assim, normalmente os transtornos de sexualidade, eles são uma das pontas mais frequentes a gente descobrir o início de uma depressão e de outros sintomas, né? Então, por exemplo, a paciente vai perdendo interesse por coisas significativas e de repente essas coisas vão perdendo completamente o valor. Então, a paciente que tem um histórico ou um antecedente pessoal ou familiar de depressão, por exemplo, o ginecologista que acompanha tem que estar sempre tentando ver como é que está a parte sexual. E ao primeiro sinal de piora, ele já tem que ficar alerta que ela pode estar entrando numa disfunção sexual. E o psiquiatra é a mesma coisa. Às vezes a paciente está fazendo um tratamento por depressão e ele não aborda a sexualidade, que é super importante. Então, profilaticamente, se a paciente tiver uma vida super boa, natural, fizer exercício, uma boa alimentação, tudo que a gente manda todo mundo fazer direitinho, a chance de não ter problema é maior. Uma coisa interessante é o seguinte, as pacientes podem vir relatar o problema. Sim. Agora, por outro lado, ela pode não querer relatar, ter algum problema psicológico, não querer, mas a senhora reparou, olha, tem um problema. Como abordar essa paciente? A gente tem muita experiência com pacientes que começam a vir bastante ao consultório sem saber exatamente qual é a queixa, mas é alguma coisa na região pélvica. Então, se a gente começa a perceber essa frequência, você tem que ir atrás. Olha, será que a gente não precisa investigar um pouco a sua parte sexual? A paciente que se mostra aberta a esse questionamento vai falar, não, sem dúvida, vamos abrir e a gente faz toda a investigação. Tem outros pacientes que já falam, não, a parte sexual está ótima, então ela está pedindo para que você não avance. A gente tem que respeitar. Então, a paciente que deixa, você tem que pegar o caminho e tem que ir atrás da dica. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada e você aí, internauta, mande sua dúvida, mande sua sugestão. A doutora Flávia irá responder. Muito obrigado. Obrigada a vocês.